Bom dia a todos. Talvez seja essa uma das últimas técnicas pictóricas inventadas em meados do século XX, que é a famosa tinta acrílica. Vocês sabem que no decorrer da história das técnicas eu fiz uma espécie de genealogia das relações que a gente pode pensar do pigmento com o seu aglutinante, desde a cal, desde a pintura parietal que continha a cal, até vários métodos que vão fazer com que o pigmento comporte de uma maneira totalmente diferenciada em relação ao seu suporte. Eu faço uma homenagem ao Caetano Ferrari, que é um dos grandes conhecedores de técnicas pictóricas, e outro dia ele dispôs uma coisa muito bonita, um depoimento dele sobre os seus arquivos, onde ele fala a respeito de uma grande tinta acrílica chamada Liquitex, em que ele mostra como houve uma alteração da paleta original dos acrílicos disponíveis na época, 30 anos atrás, mas que foram alterando ao longo do tempo e que hoje em dia contém uma gama, uma variedade cromática a partir de misturas de tintas cada vez mais ampla. É fundamental a gente pensar, portanto, que o tipo de superfície ao qual a tinta deve ser destinada. Nós tivemos uma aula sobre a natureza dos suportes. Então, para cada tipo de superfície, existe um tipo de tinta ideal. A mesma tinta utilizada para se imprimir um determinado tipo de tecido não serve para a impressão de plásticos, como, por exemplo, o vinil, o polietileno ou o polistireno. Existem tintas próprias para vidro, madeira, plásticos, papel, acetato, tecidos de todos os tipos de materiais. Então, a gente pode ver, por exemplo, a vinílica é aplicada no PVC, no vinil e no ABS. A vinílica e epóxi no policarbonato. O poliéster e epóxi e a poliuretânica no polietileno tratado. A poliomídica, o polietileno laminado tratado. A vinílica, o epóxi e a poliuretânica no acrílico. O epóxi e acrílico no alumínio. O epóxi no ferro galvanizado, no aço inox, no vidro, na cerâmica, no laminado melamínico. A sintética na madeira, no papel, celulose. A poliuretânica no couro e a têxtil no tecido, obviamente. Historicamente, o desenvolvimento da pintura acrílica se deu com a evolução dos processos industriais. O primeiro tubo de tinta cuja aglutinante era resina acrílica foi feito pela companhia BASF em 1934. Mais tarde foi desenvolvido o acrílico de base à água, vendido como tinta látex, que é uma combinação de aglutinante, podendo ser acrílico, vinil, PVA, etc., e partículas plásticas, pigmento e água. É interessante vocês refletirem sobre o fato dessa tinta ter sido desenvolvida pela companhia alemã BASF. Vejam que a BASF também domina o mercado dos pigmentos, como, por exemplo, o pó xadrez é parte da indústria BASF. Vejam como a grande revolução industrial que surge a partir do século XIX fez com que um número cada vez maior de pigmentos fossem sintetizados, bem como novos aglutinantes fossem produzidos. Na base disso, nós temos a questão dos polímeros. Não é? As cores artísticas mais usadas, baseadas em resinas sintéticas, são as chamadas cores de polímeros, tinta acrílica ou tinta plástica, feitas pela dispersão do pigmento numa emulsão acrílica. Essas cores são diluídas com água, mas quando secam, as partículas de resina aglutinam-se para formar uma película resistente e flexível, que é justamente impermeável à água. Então, ela é feita à base de água, mas à medida em que ela seca, e ela seca muito rapidamente, ela torna-se imediatamente impermeável à água. Daí a sua enorme utilidade e variabilidade e grande uso hoje em dia. Pintar com cores de polímeros por cima de películas de óleo não é recomendável em razão da deficiente permanência de adesão entre as duas camadas. Pintar com cores a óleo sobre fundo de polímero ou fundos acrílicos de pintura é considerado seguro. Então pensem sempre numa questão que depois a gente vai desenvolver na aula final, que é a técnica mista. A tinta acrílica que tem alta aderência e rápida secagem, podem aplicar sobre a lona crua, porque ela tem uma camada protetora e ela não é agressiva ao tecido como a tinta a óleo ou o esmalte, como nós vimos. Muitas vezes até do ponto de vista econômico é interessante você dar uma camada de acrílico e depois você vem com uma sobrepintura à base de óleo. Quem fez isso já na década de 50 foi o Barnett Newman. Veja, de certa forma, a superfície do azul ultramar mais
uniformemente coberta é dada pelo magna. O momento em que você tem essas manchas mais escuras, essa é dada pela maior quantidade de óleo ou não nessa superfície acrílica, tá certo? Eu fiz uma foto de uma pintura do Barão Lima da década de 60. Aqui vocês podem ver o quanto a superfície ela não é acetinada como a têmpera. Veja como ela literalmente é plastificada. Daí, um dos grandes segredos para a aplicação do acrílico é não exacerbar no uso de demãos. Quanto mais você põe uma camada, põe uma outra camada, põe uma outra camada, a tinta acrílica tende a exacerbar esse polímero acrílico que quase cria um invólucro na superfície e acaba impedindo que a cor respire, como na têmpera, e produza, por assim dizer, uma reflexão da luz que produz um efeito totalmente distinto. Eu diria que é menos corpóreo, é um pouco mais diáfano, principalmente ele é mais artificial, por assim dizer. É interessante vocês notarem como a utilização da tinta acrílica, principalmente do magna, que é um meio termo, está vinculado ao momento da transformação da pintura do expressionismo abstrato, uma pintura de natureza mais lírica, que enfatizava a gestualidade do pintor, para uma pintura de grandes campos cromáticos, onde, de certa forma, o ato pictórico, o uso da pincelada não é tão valorizado, em detrimento da construção de um campo cromático, que a gente pode dizer, mais tingido, né? Uma das primeiras artistas a trabalhar com esse tipo de técnica vai ser a Fragmenthaler. Vejam como, aqui, uma coisa muito importante é o fato do tecido não ser previamente preparado, né? Então, essa tinta acrílica ela vai ser tingida na tela. Então, você tem essa sensação que a tinta vem de dentro, do interior. E, ao contrário das outras técnicas, como eu disse, com esmalte ou com óleo de linhaça, o aglutinante não é agressivo às fibras do algodão ou do linho. Um outro artista na linha do color field painting é o Morris Louis, que inclusive foi influenciado por Fragmenthaler. Veja como todo o trabalho dele está no desenvolvimento de uma técnica muito específica em que a gestualidade se torna quase uma maneira de fazer com que a tinta efetivamente empregue na lona e crie muitas vezes esse véu pictórico. Então, veja bem como o Morris Louis e a Fragmenthaler sabem utilizar muito bem o acrílico, porque, de certa forma, eles não abusam do aglutinante, eles fazem com que a pintura seja feita com poucas camadas e, de certa forma, a pintura, nesse caso, adquire quase um tom parecido com a aquarela, em que você tem essa fluidez do pigmento, de tal forma que a luminosidade não é dada pela tinta branca, mas pelo fundo da tela. Bom, a primeira tinta que foi utilizada, né, que seria uma espécie de passagem entre a tinta acrílica e a tinta a óleo, é o Magna. Né? O Magna é uma resina acrílica, mas que justamente ela ainda é distinta da tinta acrílica moderna, porque a sua emulsão, os seus solventes não são à base de água, são, por exemplo, como trementina e água-rás. Curiosamente, você tem um resultado que eu poderia dizer bem intermediário entre a tinta a óleo e a tinta acrílica. A arte pop é um movimento que tende a se contrapor ao expressionismo abstrato, então é um movimento que vai ser figurativo e não expressivo, mas é uma figuração que, ao contrário da figuração anterior, é uma figuração de apropriação de imagens ready-made. Então veja como o Lichtenstein, nesse seu processo de amadurecimento em busca de uma tinta adequada para a sua poética, e justamente para ressaltar a artificialidade dessa composição, ele vai cada vez mais utilizar a tinta acrílica. Então veja como esse amarelo, né, ao contrário da pintura anterior, tem uma presença muito mais artificial. E como progressivamente esses artistas que utilizam o Magna na década de 60, na década de 70 e 80, eles já vão utilizar o acrílico. E vejam como todo o processo tende a ser mais industrializado, não só numa estilização do gesto pictórico, é quase que uma paródia, por assim dizer, daquela gestualidade do expressionismo abstrato, de um artista como de Kooning.
um processo como as imagens são colocadas se dá também por processos industriais, como a serigrafia. Como vai dizer o Lichtenstein, na paródia a implicação é de perversidade. E na minha obra não é essa a intenção. As coisas que aparentemente parodiei, na realidade, as admiro. Então, vejam bem, não é que os artistas pop não admiravam os artistas expressionistas abstratos, é que simplesmente eles tinham chegado a um tal limite de uma relação entre expressividade e espiritualidade que, para essa nova geração que precisava criar um novo estilo, uma nova forma de afirmação estética no mundo, eles tinham literalmente quase se contrapor contra essa relação com essa geração anterior. Então, a gestualidade, ela aparece como um tema e onde o artista tem uma relação mais distanciada. Cada vez mais o processo é industrial, então você não tem mais, como na pintura anterior, o Lichtenstein fazendo uma retícula manual. Aqui, com o advento da serigrafia, o processo se torna cada vez mais industrial e vejam como também a paleta do artista se torna cada vez mais artificial. As cores fluorescentes, né, passam a fazer parte do seu repertório. Veja como o trabalho dele, por excelência, ele adquire uma dimensão irônica. A maneira pela qual ele consegue criar uma linguagem poética é quando ele se distancia desse movimento anterior, faz parte do movimento pop, que, como disse, não é apenas um movimento de apropriação de imagens de cultura de massa, mas também toda uma estratégia de pensar como essa apropriação de imagens ready-made vão implicar numa nova relação do sujeito com a imagem no mundo contemporâneo. Um outro artista muito importante, que segue o caminho dos Lichtenstein, é o Andy Warhol, que, como vocês sabem, teve uma formação como designer em Pittsburgh e vai para Nova York e imediatamente já tem um sucesso enorme como designer gráfico. Então ele faz desenhos para uma linha de sapatos que torna ele já muito conhecido em Nova York, mas em um determinado momento ele tem uma ambição artística. Então é muito curioso que em 56 ele já tenta doar esses seus desenhos para o MoMA, e aí tem uma carta do Alfred Barr dizendo, olha, infelizmente nós não podemos aceitar. E, então, de certa forma, ele queria colocar o mundo da cultura de massa na alta cultura e colocar a alta cultura no mundo da sociedade de massa. As primeiras imagens que ele vai fazer são também de apropriação mediante o artifício da colagem, né, onde, ao invés daquela pincelada expressionista do Lichtenstein, ele vai dar uma espécie de dripping poloquiano. Mas imediatamente ele acaba indo na Galeria Léo Castelli, que é a galeria dos artistas neodadás e pops, como Rauschenberg e Jasper Johns, e ele vê que tem um jovem artista que acaba de entrar e que faz apropriação de imagens de cartoon, e é justamente Lichtenstein. Então ele se dá conta que ele não pode ir por esse caminho. Então, o que ele faz? No primeiro momento, ele se apropria também de imagens, não de cartoons, mas imagens de jornal, e, tecnicamente, ele vai se utilizar da caseína. Nós já tivemos uma aula sobre as têmperas e nós já vimos como a caseína é uma têmpera à base da nata do leite fresco, né? Mas, num determinado momento, o Warhol vai justamente se dar conta que a tinta acrílica e as tintas para silkscreen são mais apropriadas para o seu procedimento. Ele começa uma série sobre a Marilyn Monroe no momento que passa a utilizar o silkscreen, criando uma proximidade entre a técnica e a significação. Ao aumentar monocromaticamente os pontos de reprodução fotográfica, retira muito do imaginário da presença viva da estrela. Então, veja bem, ao contrário do Lichtenstein, que tende a trabalhar de uma maneira uniforme os pontos do silkscreen, uma das grandes particularidades do Warhol é trabalhar com as imperfeições do silkscreen, criando uma espécie de imagem fantasmagórica. Então, ao contrário daquela imagem mais uniforme, chapada do Lichtenstein, o Warhol, que tinha todo esse conhecimento técnico por ter aprendido silkscreen no college, enquanto ele estudava técnicas de design, ele vai fazer do ato da impressão não algo neutro, mas algo também que produz uma reprodutibilidade em que a sua variação de aspecto se dá à medida em que a imagem, embora seja a mesma, acaba não sendo a mesma porque ela é reproduzida de maneira distinta. Então, o Warhol também, né, nesse jogo entre alta cultura e cultura de massa, ele vai chamar o seu ateliê de fábrica.
não como um ateliê romântico das artes, né? A fábrica, vai dizer Warhol, é tão conveniente como qualquer outro lugar. É um lugar onde se constrói as coisas, é um lugar onde faço o meu trabalho. No meu trabalho artístico, a pintura à mão tomaria muito tempo. Em todo caso, essa não é a época em que vivemos. Meios mecânicos são atuais e, ao utilizá-los, consigo mais arte para mais pessoas. A arte deveria ser para qualquer um. Então, veja bem o quanto ele está trabalhando com essa questão, essa dualidade entre a alta cultura e o mundo massificado. Uma das imagens mais célebres dele é justamente a Marilyn Monroe, de 62, e veja como esse trabalho tem uma importância muito grande nessa série, que o próprio Warhol chama de Death Series. O que é muito interessante é que o Warhol subverte a noção do retrato tradicional, porque ele não está mais fazendo a imagem da Norma Jean posando na frente dele. Ele está fazendo uma imagem do ícone que Norma Jean virou, ou seja, Marilyn Monroe, e que justamente nessa dissociação entre a pessoa e a imagem adquire um caráter tão trágico que a própria Norma Jean não dá conta da estrela que ela criou. Então, Warhol, nesse sentido, vai pintar esse quadro uma semana depois do suicídio da Marilyn Monroe. Então, vejam como, ao contrário do que muita gente diz, Warhol não é nenhum artista ingênuo fascinado pelo mundo das massas, mas eu acho justamente um sujeito que opera nesse nível, claramente, mas tendo em conta justamente essa dimensão trágica inerente a essa reprodutibilidade em que cada vez mais parece que as imagens se separam do seu referente original. Não é à toa que, cromaticamente, o Warhol, também seguindo o caminho do Lichtenstein, acentua a utilização de tintas artificiais. Ele pinta como se estivesse maquiando a Marilyn Monroe, e o fundo dourado é muito sintomático, ou seja, algo que remete aos ícones medievais, ou seja, esse mundo em que a representação do fundo simbolicamente nos leva a uma outra realidade. Já nos dípticos, ele coloca uma tela monocromática ao lado de outra, retratando a atriz ou produzindo, no caso dos desastres de carro, uma dialética não resolvida entre a presença e a ausência, entre a vida e a morte. De novo, 62, 63, talvez o período mais intenso da produção do Warhol. Veja como o Warhol mostra o quanto, nessa cultura massificada em que o carro é objeto de prestígio, de consumo, ele também se transforma numa máquina altamente mortífera. Vejam como o que confere uma certa tragicidade é a maneira como o Warhol ocupa a tela de uma maneira não regular, em que a mesma imagem do desastre é reiterada várias vezes, mas justamente pelo fato dela ser impressa em graus de tintas e em graus de ação distintos, você tem uma espécie de imagem fantasmagórica reiterada, cuja tragédia parece que nunca acaba. É notório o distanciamento artístico de Warhol em relação à fatura, à gestualidade. Warhol chega a dizer que gostaria de ser uma máquina. Ele apaga resquícios expressionistas de seus antecessores, Rauschenberg e Jones. A utilização em série da mesma imagem, por mais que ela apresente sempre diferenças, contribui muito para a celeridade minimalista posterior. Warhol incorporou grandes conquistas do expressionismo abstrato, por exemplo, a tinta metálica de Pollock, transpondo-a para grandes monocromos. Confere um aspecto simbólico e paradoxal a essas imagens mecânicas. No caso do dripping, Warhol subverte o efeito produzido pela gestualidade ritual de Pollock, pelo gesto comum de urinar sobre essas telas, produzindo oxidações. Essas atitudes deliberadamente irônicas muitas vezes levam a uma interpretação errônea de que o artista moderno entende pela dimensão técnica. Warhol foi capaz de criar o estranhamento necessário para impregnar de mistério suas imagens rotuladas. E vejam como a tinta só poderia ser a base acrílica e o procedimento mecânico. Essa pintura, se fosse feita com a caseína ou a óleo, ela não teria essa artificialidade e essa referência muito clara a uma imagem de natureza fotográfica, né? Outro momento muito interessante, a gente pensar essa relação do acrílico com o silkscreen, é uma série final, quando os dois artistas estão fazendo esse trabalho em conjunto, quase antes de morrer, os dois, né, inclusive, e é muito interessante vocês verem como dois artistas pop, o Basquiat
e o Warhol são de gerações diferentes. Enquanto o Warhol tem uma relação muito mais icônica com as imagens do mundo do consumo, então 50% off, o Zenith, a marca da morte, de novo, um conteúdo trágico. Veja o quanto o Basquiat, de certa forma, ele é já dessa segunda geração pop. O mundo urbano não se faz mais apenas por imagens icônicas da sociedade do consumo, mas ele é feito uma espécie de necessidade do sujeito reencontrar essa identidade no meio dessa sociedade que já está totalmente consolidada. Basquiat, como ele trabalha? Então, ele cria uma dialética muito interessante entre a pintura na base feita em acrílico e, ao contrário do Warhol, que vai utilizar a serigrafia, ele vai ressaltar o aspecto gestual utilizando algo que apareceu também na década de 80, que é o bastão de óleo. É, na verdade, a tinta a óleo misturada com a cera, na verdade, é como se fosse um bastão de encáustica, em que você tem uma proporção maior da presença a óleo, de tal forma que essa tinta não seca imediatamente como na encáustica, ela se torna uma espécie de verniz de cera bem saturado e que é muito bonito porque o efeito não é seco, é uma espécie de pastel oleoso em grande escala que produz, em contraposição ao acrílico, um resultado gráfico, nesse sentido dessa escrita da rua, da caligrafia, do grafite, uma reconfiguração do que seria essa imagem, no sentido em que o Basquiat confere uma personalidade não tão distanciada, não tão fantasmática como aquela do Andy Warhol. O que é interessante, a grande atualidade de Basquiat, é essa ideia de que, de certa forma, mesmo na sociedade de consumo, por mais massificada que ela exista, por mais que as imagens sejam ready-mades, é possível ainda, nesse propósito de composição baseada na colagem, criar uma sobreposição entre a minha linguagem escrita, que adquire um papel altamente poético e pessoal, e a minha capacidade de reconfiguração do mundo visual. Você vai ter grandes artistas, por exemplo, uma artista como a Susan Rothenberg, que ela trabalha com um polímero acrílico. Mas vejam bem, para que ela consiga, nesse caso, em que a atitude dela não é tão pop, não é tão distanciada, para que ela consiga dar um aspecto mais artesanal, uma fatura diferente, ela mistura claramente o gesso aqui. O gesso que nós vimos que remete desde o tempo das cavernas, com a presença do calcário. Veja bem, o polímero acrílico pode também ter, na medida em que, por exemplo, você mistura o acrílico com gesso, um resultado diferenciado, mais artesanal, mais temporal, no sentido de não ter essa instantaneidade industrial das tintas acrílicas, né? Então, vejam bem, né, com o minimalismo, você vai ter o Frank Stella, que é aquele artista que, na aula sobre o esmalte sintético, ele se apropria de uma linguagem industrial para fazer uma tinta que seja tão boa quanto aquela que sai da lata, como ele mesmo diz, e faz uma pintura a mais impessoal possível, mesmo utilizando o esmalte sintético. Aqui ele vai radicalizar essa atitude na medida em que ele vai explorar toda essa nova gama de tintas fluorescentes que surgem como um desdobramento natural da tinta acrílica. O Bocuse, que foi o grande responsável pelo desenvolvimento da tinta magna, em 1980, literalmente, ele vai fazer aquela que é considerada hoje em dia a melhor tinta acrílica, que é a série Golden. Você, inclusive, tem o gel, que é uma superfície só acrílica, que é mate, não é brilhante. Ele tem um componente, é como se fosse uma massa, um gel meio transparente, ao qual você mistura, como se fosse uma cola branca de maior sutileza, né? Ela não tem aquele aspecto plástico, ele tem um aspecto mais acetinado, mais fino. É uma pena porque hoje em dia, com o preço do dólar, para nós é algo bastante difícil de ser adquirido, mas com esse pote você consegue fazer muita tinta. Às vezes é muito mais econômico você trabalhar com esse pote, com os pigmentos, do que comprar as tintas já prontas, que também aqui no Brasil são muito caras. Como um complemento a essa indústria fluorescente, é muito interessante também, se vocês puderem, fazer uma pesquisa com a tinta Rosco, que é uma tinta muito utilizada no cinema para fazer chroma key, e que ela tem uma altíssima capacidade de saturação, e ao contrário da tinta acrílica, ela não reflete a luz, porque
para você fazer um cenário de cinema, você não pode ter muita reflexão da luz. Então, quanto mais essa tinta é absorvente, melhor para o efeito cinematográfico. Como resultado final, do ponto de vista artístico, o resultado é fantástico, porque você tem uma espécie de têmpera acrílica hipersaturada. Além desse verde, você tem um azul de ultramar, que é impressionante, parece uma pintura do Yves Klein. Um artista que vai no caminho à la Wall, de cada vez mais estilizar e mostrar a artificialidade desse mundo, é o Peter Halley, né, que é um artista que fez muito sucesso na década de 80. É interessante, na escola de Yale, ele acaba dando aula sobre a cor naquela famosa cadeira onde o Albers ocupou, né, então um grande conhecedor das relações cromáticas. É indubitável que vocês veem como ele sabe claramente dispor cromaticamente o trabalho, e as relações cromáticas e a maneira como ele cria uma interpretação muito singular da abstração, de certa forma é uma abstração que volta a se tornar figurativa nesse mundo de conduítes e interfaces, de várias janelas. Claramente o Peter Halley sabe explorar, por assim dizer, essa artificialidade da tinta acrílica. Na medida em que ela é hipersaturada, ela produz relações cromáticas de altíssima intensidade e cria uma espécie de mundo em curto-circuito. Um grande artista brasileiro chamado Eduardo Suede fez recentemente uma exposição na Galeria Raquel Arnaud, e eu fiquei bastante impressionado pela maneira como ele consegue manipular a tinta acrílica, dando a ela um efeito mais gestual, mais acetinado e menos artificial. Então vejam bem como hoje em dia, com o desenvolvimento das indústrias, com as grandes tintas acrílicas, você consegue ter uma pintura que, na medida que você acerta a proporção entre pigmentação e o aglutinante, você produz. Veja bem como ele explora muito bem esse objeto dourado, né, essa superfície dourada, que teria um outro resultado se fosse pintada a óleo, mas não deixa de ter aqui uma presença plástica bastante interessante. Nós temos também a Beatriz Milhazes, que é uma artista que todos vocês conhecem. Vejam como ela sai de uma pintura baseada no princípio da apropriação da colagem, na década de 80, para uma pintura muito mais estilizada, cuja aplicação uniforme das várias camadas de sobreposição da tinta acrílica se fazem muito mais evidente. Então, vejam, cada um dos seus artistas vai sofisticando a sua utilização da pintura acrílica. Mas o importante é você pensar em quanto ela possibilita uma saturação homogênea do campo cromático. Veja como também o Leonilson, que foi um artista muito importante na década de 80, faz uma pintura bastante uniforme, veja bem, bastante aguada, sem muita sobreposição, a qual ele, em seguida, cria um grafismo muito instigante. Nós temos um artista que foi formado no CAP e que fez um estudo de iniciação científica comigo, com o Geraldo, onde ele explorou as várias técnicas de pintura, e vejam como ele aqui claramente trabalha quase no limite, né, nessa relação entre o complemento acrílico e os pigmentos, né, ao ponto de você ter as próprias rachaduras, o craquelê, mas vejam como ele deixa a tinta trabalhar, né, e se movimentar à medida em que ele pinta com a tela deitada, e aos poucos, e com uma pincelada muito forte, ele vai misturando as tintas, produzindo esses movimentos extremamente estranhos, né, e que criam uma espécie de trama na superfície pictórica bastante instigante, né? Vejam como o trabalho todo se faz como uma espécie de sobreposição de várias camadas tectônicas de complementos acrílicos que, por terem cada um uma pigmentação diferente, ao serem manipulados de uma maneira muito sinuosa a partir dos pincéis, dos artefatos, acabam produzindo um efeito até meio sinestésico, um efeito um pouco também, um efeito óptico muito interessante. Por fim, o Celso Orsini, vejam como ele, utilizando o complemento acrílico, já produz uma superfície cromática bem mais saturada, muito mais próxima da pintura à têmpera acrílica. Então, o que difere uma pintura acrílica de uma têmpera acrílica é a quantidade justamente de complemento acrílico que você vai utilizar. Na verdade, essa é uma coisa interessante. Nós temos hoje em dia no mercado verniz acrílico, e eu procurei isso hoje. Uma lata de verniz acrílico custa R$ 91, muito mais barato do que aquele complemento acrílico da Golden. Não é tão bom? Não, mas permite sim que você produza muita tinta
Se comprar uma lata dessa e comprar para xadrez, já dá para você trabalhar com muita propriedade. E o complemento acrílico ele tem um fungicida, porque ele é feito para pintura externa, que é muito mais adequado do que a pintura à base de cola branca. Por fim, eu só gostaria de falar a respeito da resina epóxi. A epóxi, ou poliepóxido, é um plástico termofixo que se endurece quando se mistura com um agente catalisador ou endurecedor. As resinas epóxi mais frequentes são produtos de uma reação a epiclorohidrina e o bisfenol A. As primeiras tentativas comerciais de preparo da resina através da epiclorohidrina acontecem em 1927 nos Estados Unidos. O mérito da primeira síntese de uma resina baseada no bisfenol A foi compartilhado entre o Pierre Castan, da Suíça, e o norte-americano S.O. Greenlee, em 1936. O trabalho do suíço foi licenciado pela empresa química Ciba Geigy. Olha, de novo, o quanto você tem agora não tintas produzidas artesanalmente, como a tinta a óleo na pequena loja de Sennelier, que tem mais de 150 anos. Todo o domínio dessa indústria é produzido industrialmente para produtos, para realizações industriais. Veja como você tem uma tinta de altíssima durabilidade, é bonito que ela tenha uma certa transparência, né? Sem rachadura, resistente. Você pode passar um carro por cima dessa fibra, dessa epóxi, ou seja, uma tinta que é feita para prancha de surf, por exemplo. Né? A resistência é incrível.